Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo. Que Deus abençoe o seu dia e de sua família. Que bom podermos estar mais uma vez na presença de Deus, ouvindo a sua voz pela sua palavra. Hoje vamos meditar no texto que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, no versículo 33 em diante. Aqui Jesus está já na fase final do seu ministério aqui na terra. Ele já entrou em Jerusalém, aquela entrada triunfal, e está sofrendo resistência dos líderes da religião na época, os líderes do templo, os líderes fariseus, os responsáveis pela religião do povo de Israel, pela leitura e interpretação da Bíblia. Esses homens, apesar de lerem a Bíblia, negavam a Cristo, não aceitavam a autoridade dele. E apesar dele fazer todos os sinais, apesar dele cumprir todas as profecias, apesar dele ser manso e humilde de coração, eles rejeitavam a ele, porque eles haviam se apoderado, se adonado da religião para benefício próprio. Isso acontece muitas vezes. Homens e mulheres na história da humanidade se apossam das coisas que são de Deus e tornam elas para o seu benefício e deixam Deus de escanteio. Infelizmente, de tempos em tempos, Deus precisa reformar a sua igreja, porque outros homens acabaram tornando ela uma instituição para o seu agrado e para os seus interesses e deixaram Deus numa gaveta. E é pensando nisso que Jesus vai proclamar esta parábola, um ensinamento no versículo 33 e diante. Jesus diz: atentai a outra parábola. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha é uma plantação de uvas. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, que é o lugar de pisar a uva, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns trabalhadores. E depois se ausentou do país. Então olha o que Jesus propõe, que um homem, sendo dono de uma terra, ele plantou um vinhedo, ele arrumou tudo, ele botou cercas à sua volta, fez uma torre, preparou um lagar. O homem preparou tudo para a produção da uva, ele fez tudo e ele arrendou. Arrendar é você alugar em troca de uma parte da produção, é você terceirizar o trabalho. Ele deu a outros homens a tarefa de continuar o que ele começou. E o versículo 34 diz: no tempo da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe eram direito. E os lavradores, agarrando os seus servos, espancaram um a um, matando a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e mataram-nos da mesma sorte. E por fim, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho irão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e poderemos nos apoderar da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará a esses lavradores? E responderam a Jesus: fará perecer eles horrivelmente, esses homens malvados, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Respondeu-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus
vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e todo aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e enquanto a partir disso buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então esta parábola que Jesus traz, ela fala sobre a forma com que Deus vai lidar com a falsa religião. A falsa religião se apoderou da vinha do Senhor. A vinha de Deus é a própria terra, é a própria humanidade. E Deus entregou à humanidade a sua lei, os 10 mandamentos. Deus, inclusive, ensinou os homens a construir um templo e a adorá-lo. Mas os homens, ao invés de darem adoração a Deus, começaram a adorar a si mesmos, adorar o seu próprio trabalho pelo Senhor. Alguns adoram a forma com que buscam a Deus, adoram a si mesmo, adoram a forma que o outro faz algo bom na obra de Deus. E ao invés de rendermos glórias a Deus, começamos a render glórias a nós mesmos. A falsa religião faz isso o tempo todo. Coloca outros no lugar de Deus. Ele é o dono da terra, ele é o dono da vinha. Para ele deve ser todo louvor, toda honra, toda glória. Essa é a colheita que Deus busca. Uma vida de adoração a ele, pois ele é o único digno, pois ele criou todas as coisas, as formou, nos formou e sustenta tudo pela sua majestade. O universo só não entrou em colapso ainda porque Deus sustenta o universo. Então eu quero dizer a você que está nos ouvindo hoje, um dia Deus enviou seu filho, mas a humanidade decidiu matá-lo, porque era o filho do dono de tudo. Por isso os líderes religiosos da época odiavam Jesus e procuravam matá-lo, porque ele era um perigo para a sua religião. E ainda hoje eu quero dizer que Jesus é o perigo para muita religião e até mesmo para a religião que se diz cristã. Para algumas igrejas, alguns grupos já não tem mais Jesus no seu meio, e quando Jesus vem, quando o Espírito Santo vem, eles recusam, não lhe dão liberdade, não lhe dão a glória, porque estão mais interessados na glória dos homens do que na glória de Deus. Estão mais interessados no lucro financeiro, em explorar as pessoas, do que dar a devida glória a Deus e cumprir a obra de Deus. Por isso que Jesus, se você ler o início desse capítulo, ele entra no templo, ele derruba as mesas dos cambistas. Jesus confronta a falsa religião em nome de Deus. Querido amigo, você que me ouve no devocional, nem todo lugar que tem uma placa na frente escrito igreja ou templo, de fato é um lugar onde Deus é adorado. Nem todo lugar que falam Senhor, Senhor, de fato o Senhor está ali. Conheça a liderança. Analise o que é ensinado, as doutrinas que são ensinadas, para ver se elas combinam com a palavra de Deus, e fique alerta quando alguém começa a lhe pedir algo em troca da bênção de Deus, algo em troca da salvação, porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos através de Cristo. Não precisamos comprar, mercadejar, pagar por nada. Agora sim, com coração grato, podemos espontaneamente contribuir, porque queremos ver o reino de Deus avançando. Eu não sou contra o dízimo e nem contra a oferta, pelo contrário, é bíblico, eu ensino e eu pratico. Eu sou contra a exploração que fazem em alguns lugares da boa-fé das pessoas, ou até mesmo da ganância das pessoas, onde mercandejam a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você hoje, cuidado com a falsa religião, cuidado com os falsos mestres, porque chegará o dia em que Deus vai voltar e Ele vai colocar na balança o coração de cada um. E ai daqueles que não foram fiéis ao Senhor, que não renderam a Ele a glória. Ai daqueles que se colocaram no lugar de Deus.
Que eu e você possamos ser lavradores bons, entendendo que a vinha, a nossa vida, tudo que temos, vem de Deus. E é para Deus o fruto de tudo que produzimos. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor construiu essa vinha que é o mundo, o universo. O Senhor nos colocou aqui para trabalhar e para viver. E todo o fruto que produzimos pertence a Ti. Nossos filhos pertencem a Ti, nossa casa, o trabalho, as empresas que temos, os negócios. Oh Senhor, aquilo que produzimos com nossos lábios, com nossas mãos, tudo pertence a Ti, Senhor, e tudo deve voltar para Ti. A nossa adoração volta-se ao Senhor, o fruto da nossa vida volta-se ao Senhor. Queremos render a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo toda a honra, pois o Senhor é digno de tudo. Nós não somos nada, Senhor, nós somos pecadores, mas recebemos a Tua graça e agradecemos por ela. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos a Tua bênção nesse domingo sobre cada homem, cada mulher, cada amigo que nos ouve. Pedimos que o Senhor lave a Sua igreja, purifique a Sua igreja de todo o caminho torto que nesses dias alguns grupos têm tomado. Oh Deus, reaviva a Tua igreja, sopra e reaviva, Senhor. Sopra com Teu Espírito, Senhor, reforma a Tua igreja mais uma vez, para que possamos ser encontrados como lavradores bons e fiéis, trabalhadores da Tua vinha. Oh Deus, que Cristo seja para nós uma pedra de edificação e não uma pedra de tropeço, que não venhamos a lutar contra Ti, Senhor, mas viver no Teu caminho. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Purifica a igreja do Brasil, Senhor. Purifica, Senhor, a igreja nos Estados Unidos, de onde nós também muitas vezes bebemos, na fonte teológica. Purifica, Senhor, a igreja no Ocidente e no Oriente, em todos os lugares do mundo, Senhor, onde está propagado o Evangelho. Purifica o Teu povo, Senhor, para que Tu encontre um povo puro, santo na Tua presença. Senhor, muito obrigado por tudo, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Você que é aqui do Vale dos Sinos, hoje à noite temos uma grande reunião de Santa Ceia, culto de ceia aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, no centro. Estaremos juntos, inclusive eu estarei ministrando a palavra hoje à noite aqui. Você é muito bem-vindo, uma grande reunião de Santa Ceia. Temos aqui um grande estacionamento, escolinha para as crianças do 0 aos 11 anos, uma lanchonete se você precisar comer uma coisa antes, depois do culto. Venha participar conosco às 19 horas. Um grande abraço, Deus abençoe você e até amanhã em nosso devocional de fé.